Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento vocês estão me escutando. Bem, essa é uma videoaula que eu propus gravar, uma vez que nós perdemos a última aula sobre teoria do processamento de informação, que nós vamos falar hoje sobre estágio 3, que é a programação da resposta, e nós vamos usar essa videoaula como um recurso para evitar atrasar a nossa carga horária, né? Tem bastante coisa acontecendo, vocês estão aí nas competições, então eu pediria que a gente pudesse usar da melhor maneira possível essa minha tentativa, né, em EAD de uma videoaula. Então é isso aí, vamos lá. Pessoal, hoje nós estamos falando, né, sobre o estágio 3, programação da resposta. Nosso objetivo, portanto, hoje é falar sobre o programa motor generalizado, isso que vocês estão vendo no slide PMG, programa motor generalizado, e sobre a teoria do esquema. Então, nosso objetivo hoje será apresentar esses dois conceitos. Então, pessoal, relembrando um pouco vocês do que a gente já vem conversando há várias aulas, vamos dar uma olhadinha aqui e relembrar a teoria do processamento de informação, composta basicamente desses 3 estágios, que nós já conversamos com vocês. Estágio perceptual, onde se identifica o estímulo, nessa figurinha aí ao lado, na tela. A ideia tá uma situação iminente, né, do batedor, e o goleiro vai ter que decidir para que lado ele vai. Então, o estágio perceptual é aí representado pelo goleiro, tá captando informações que vêm da direção que a bola está vindo para ele, a velocidade com que o batedor vem vindo, né? Ele está percebendo essas informações. Essas informações percebidas, interpretadas pelo sistema nervoso central, é passado para o estágio de tomada de decisão. Ele agora vai ter que tomar a decisão para que lado ele vai, para onde ele vai, né, baseado no que ele percebeu anteriormente. Uma vez ele tendo tomado essa decisão, né, isso está acontecendo, lembra, nós vimos em milésimos de segundo, né, todos esses processos ocorrem muito rapidamente no sistema nervoso central. Essa tomada de decisão, eu decidi que vou para o lado direito, né, acima, né, no canto direito superior. Ok. Agora, essa informação tomada, essa decisão tomada, vai para o estágio de programação da resposta, onde eu vou planejar. Então, o que é planejar? Eu vou organizar como o meu sistema percepto-motor deve fazer, né? Então, no estágio anterior, eu decidi o que fazer. Nesse próximo estágio de programação da resposta, é como fazer. Basicamente, né, o que nós estamos falando é da programação da resposta. Então, após decidir sobre qual movimento será feito, essa informação enviada para o estágio de programação, no qual a tarefa é de organizar o sistema motor para a produção do movimento desejado. A organização desse sistema motor para a ação vai incluir recuperar e organizar um plano de ação para controlar o movimento. Recuperar de onde? Da memória. Nós efetivamente vamos falar, então, de situações que a gente já viveu antes, estão guardadas na nossa memória e que a gente vai usar no momento atual para realizar uma nova ação. Nós vamos falar então do que a gente poderia chamar da memória das ações motoras, né? Eu não gosto de falar memória motora, porque a memória ela não precisa, né, de tanta categorização, mas nós vamos entender como recuperar essas memórias que têm a ver para a nossa realização de um movimento. Além de se recuperar, né, essa memória para a ação, também é função da organização do sistema, né, do estágio de programação da resposta, preparar os mecanismos de nível mais baixo no tronco cerebral e na espinha dorsal para a ação. Então, recupero uma memória para a ação, eu vou parametrizar essa memória e eu vou passar essa memória para o sistema efetor. Né? E veja, essa passagem, que informação é essa que eu estou passando? Na realidade, eu estou passando uma informação para direcionando, né,
quais os músculos que devem se contrair, qual a ordem adequada de contração, quais os níveis apropriados de força e time para produzir o movimento desejado. Então, fundamentalmente, as funções do estágio de programação da resposta são a de recuperar a memória para a ação, ajustar essa memória em função, né, dos parâmetros que eu desejo colocar agora, nesse momento presente, quanta força, quais músculos, né, a organização temporal, e passar isso para, né, via neuromotora, para o sistema efetor, músculos e articulações efetuarem a ação motora, a ação observável. Pessoal, os próximos 3 slides são representações esquemáticas mostrando a integração das diferentes regiões, áreas corticais envolvidas com todo o processamento de informação. Então, não tenho aqui por objetivo dar nenhuma aula de neuroanatomia, tampouco de neurofisiologia. A ideia realmente é muito mais mostrar a integração das áreas para a realização de uma habilidade motora, para um ato motor intencional. Então, dá uma olhada aqui nesse primeiro slide, a programação do movimento, as estruturas e a função. Veja, o córtex parietal, a parte mais posterior, ela é uma região que está muito mais responsável pela análise das informações que estão chegando, tanto as análises espaciais, né, que vêm com as informações visuais, ou seja, está mais correspondendo aí ao primeiro estágio, ao estágio perceptual, a interpretação das informações que estão chegando do meio. Já a área pré-motora, que é a área mais anterior do cérebro, vai ser a responsável pela planificação dos movimentos. E, em particular, na área pré-motora, o córtex motor primário é aquela região que vai ser a região responsável pela seleção e execução dos programas motores. Né? A partir dessa seleção e execução desses programas motores, há um momento em que essa passagem, né, dessa tomada de decisão é feita via unidades motoras, estimulação das unidades motoras via medula espinhal, né, que vai levar então a informação para músculos e articulações, e a execução do movimento propriamente dito. Tá ok? Nessa outra figura aqui, temos um esquema um pouquinho mais claro, mostrando com essas setinhas de idas e vindas, né, a integração das áreas cerebrais para a consecução do movimento, ou melhor, da habilidade motora, uma vez que nós estamos falando de um movimento que é intencional, que tem meta, né, e que depende da prática. Então, veja aqui, esse V1, essa área V1, informações visuais estão sendo, né, transmitidas para essa área, aqui ela é interpretada e ela é encaminhada para o córtex motor primário. Também aqui essa área PF, bem na área anterior, na córtex, na parte anterior, mandando informação sobre, né, na realidade, o programa motor selecionado aí para essa área do M1, que é o córtex motor primário. Então, o córtex motor primário é essa mais importante área, talvez, para a programação da resposta, uma vez que ele vai receber e processar as informações que vêm, né, das áreas de planejamento do córtex pré-frontal, mas também integra com as informações vindas dos núcleos de base e do cerebelo. Então, é uma área aí, a área privilegiada que a gente vai mostrar na próxima figura aí, responsável pela formação, elaboração e execução da ação motora. As informações sensoriais vêm desse córtex somatosensorial, nessa área S1, tá? Lá em cima. E o processamento dos ajustes posturais se fazem a partir do núcleo de base e da formação reticular, aí muito próximo do cerebelo. E, na realidade, o grande ator, vejam nessa próxima figura, é essa parte córtex motor, essa faixa de tecido cerebral, que tanto recebe quanto envia. O córtex cerebral, ou córtex pré-frontal, ele consiste de redes que fazem a função executiva do cérebro, está envolvida com a consciência das condições presentes, recebendo informação do ambiente e interpretando essas informações, recuperando as memórias e formando os planos de ação. Então, e o córtex motor
ele é o grande responsável por integrar tudo isso, tá? E enviar os comandos para controlar os músculos. Então, é daqui, nessa faixa verdinha aqui, vamos dizer assim, que é o córtex motor, aquela região, portanto, cerebral, é totalmente envolvida com a elaboração, produção da ação motora. Nós vamos ver mais para frente que atividade física e os exercícios, a prática de habilidades motoras, elas podem fazer o que a gente vai chamar de levar ao aumento do número de células no córtex motor, ou seja, a neogênese. Veja, uma outra área importante aqui que a gente está destacando é o hipocampo, que é uma estrutura localizada profundamente no cérebro e tem um papel muito importante na memória e na aprendizagem. Também o cerebelo está destacado aí, por ser uma área que se conecta com cada uma das grandes estruturas cerebrais. Ele não só recebe informação do plano motor, mas como ele também vai refinar essas informações que tinham do plano motor e mandar de volta para o córtex motor. Então, ele tem importante papel no controle do movimento, os ajustes finos do movimento. Tá? Os comandos vindos do córtex motor são refinados e ajustados no cerebelo. É responsável pela ativação muscular suave, precisa e controlada. Esta figura é conhecido como homúnculo de Penfield, porque foi proposto pelo Penfield, um neurocirurgião canadense, em 1950, há bastante tempo, né? Mas ela propõe uma representação corporal, representação somatotópica do córtex motor primário. Na realidade, o grande mérito desse desenho, desse esquema, é que o Penfield tentou mostrar quais as regiões que estavam envolvidas com o controle de quais partes corporais. E o que é interessante notar é, veja no próximo slide aqui, que existe uma maior proporção das representações para as mãos e as faces. Ora, são as partes do corpo cujos movimentos são mais delicados, mais finos, mais sofisticados, né? Então, essas partes do corpo realizam movimentos mais complexos e delicados, necessitando, portanto, de maior representação neural, quando comparado aos movimentos de tronco ou pernas. Então, esse homúnculo de Penfield tem essa função de mostrar para a gente que o cérebro não representa igualmente todas as partes do corpo. Para aquelas partes do corpo que necessitam maior controle, um controle motor mais preciso, complexo, delicado, há uma maior representação cerebral. Essa é a ideia desse homúnculo de Penfield. Vamos entrar um pouquinho mais fundo agora para a gente começar teoricamente a explicar a noção de programa motor. Uma das questões que tem gerado toda essa proposição da teoria do programa motor é entender como um movimento novo é produzido. Então, não só um movimento novo, um que nunca foi feito antes, mas também assim, será que eu represento no cérebro de maneira totalmente diferente, chutar com a perna direita ou chutar com a perna esquerda? Ou seja, na hora de flexibilizar ou adaptar padrões de movimento que eu já conheço, por exemplo, vem aqui essa figura um pouco mais extrema aí, com arco e flecha com os pés, mas de qualquer sorte a ideia por trás é questionar como um movimento que nunca foi feito efetivamente antes é produzido. Será que para cada novo movimento, a gente tem uma nova memória? Como é isso? Tá? Antes da gente poder falar um pouco mais sobre como os teóricos responderam a isso, vamos dar uma olhadinha no núcleo, no objetivo central da nossa aula de hoje, que é a ideia de programa motor. Então, nesse slide aqui, eu trouxe algumas definições típicas, que a gente vai achar em vários livros e vários teóricos que trabalham com essa área, explicando, tentando explicar a ideia de programa motor. Não é uma ideia nova, já há muito tempo, veja aí, 1917, 1890, são várias pessoas já há muito tempo têm
teorizado a respeito de como as pessoas programam os seus atos motores e realizam os seus atos motores. Então, a ideia, a teoria por trás, está orientada para o controle central do movimento, como o sistema nervoso central controla o movimento. E essa teoria está constituída essencialmente pela ideia, pela noção do programa motor. Esse programa motor, então, seria uma estrutura mnemônica, de memória, tá? Fundamentada na memória, que controla o movimento. Seria a ideia de que esse programa motor é um ensaio mental da ação. James, em 1890, escreve a ideia, né, a noção de programa motor descreve como uma imagem da ação a ser desempenhada. Lashley, em 1917, um esquema, ou seja, né, um modelo generalizado da ação que determina a sequência de atos específicos. Então, a ideia de que há uma imagem no cérebro que representa o que a gente vai executar. Então, o Kiel, em 1968, já refaz um pouquinho essas definições para deixar bem claro que essa imagem ela já existe lá no cérebro antes da ação ser executada. Então, é pré-estruturado, estruturado em avanço antes da ação começar. E talvez a gente consiga a melhor definição, essa de Schmidt e Vrisberg, conhecido livro aí de aprendizagem motora que todo mundo usa. Conjunto de comandos motores pré-estruturado no nível executivo, sistema nervoso central, e que define os detalhes essenciais de uma ação habilidosa, semelhante ao gerador central de padrão. Então, a ideia é de uma memória que já está com a gente antes da gente executar a ação motora, né? Uma imagem da ação. Existem algumas vantagens na ideia, no uso do programa motor para teorizar acerca do controle do movimento. Uma ideia é que os teóricos falam assim, olha, toda vez que a gente fizer um ato novo, se a gente tiver uma memória, a gente vai ter que toda vez guardar uma memória para cada nova ação motora. Então, isso eles chamavam de armazenamento de 1 para 1. Então, uma vasta capacidade da memória seria necessária para armazenar todos os programas de todas as nossas inumeráveis ações motoras. A gente ia ter que ter um cabeção total só para isso. E o programa motor, né, a ideia é uma memória flexível, ou seja, a ideia é que o programa motor é uma memória que resgata memórias genéricas, programas motores genéricos que já existem e os ajusta conforme as situações atuais do ambiente. Né, o exemplo, as situações atuais do ambiente tem que atender instruções e a meta das habilidades em questão, as restrições que vêm do indivíduo, por exemplo, meu nível de condicionamento físico ou meu nível de fadiga. Então, a ideia do programa motor é uma memória que pode ser uma base para várias ações. Isso é uma grande vantagem. A outra vantagem do programa motor é que se essa memória já está lá, já existe, né, ela vai resolver o problema da novidade, né? As ações novas ou as variações de ações que nunca foram praticadas, por exemplo, você sempre jogou tênis, raquete na praia, mas nunca jogou badminton. Mas você tem uma estrutura de como se usa uma raquete e intercepta um objeto que está vindo, né? Então, o programa motor dá uma força aí para a gente pensar que a gente consegue resgatar movimentos parecidos. Eu não precisaria, então, de programas motores específicos para produzir ações motoras novas. O programa motor, então, é essa, né, insisto, essa memória flexível, né, ela resgata programas motores que já existem, mas a gente ajusta esses programas motores, a gente ajusta essa memória, né, para a situação, para atender a situação atual, as situações atuais do ambiente e do indivíduo, as restrições que vêm do ambiente, do indivíduo e da tarefa. Então, Bartlett é um inglês, né, ele é bem famoso por essa frase, assim, quando eu executo um golpe de tênis, eu não produzo alguma coisa absolutamente nova e nunca repito uma coisa antiga. Então, sempre há algo de novidade, né, naquela tarefa que eu executo, ainda que eu já tenha executado algo parecido antes.
né? Então, o movimento nunca é totalmente novo, mas cada movimento é novo no sentido de que nunca foi executado exatamente da mesma forma em qualquer outro momento. O programa motor generalizado foi o termo cunhado para expor, deixar claro para a sociedade científica sobre o que se estava falando. Não é um programa motor específico para cada ação motora, e sim um programa motor que se generaliza, né, que é uma base para muitas ações motoras. Então, o programa motor generalizado é o programa motor que define um padrão de movimento, né, uma forma básica, em vez de um movimento específico. E essa flexibilidade permite que os executantes adaptem o programa generalizado para poder produzir as variações do padrão que atinjam as demandas ambientais, né, alteradas ou que estão em alteração. Então, vamos voltar só um pouquinho naquela aula que a gente fez bastante, né? A comparação é a distinção entre habilidades motoras abertas e habilidades motoras fechadas. Habilidades motoras fechadas são aquelas que são realizadas numa situação ambiental estável, em que não há necessidade de você ficar mudando o seu padrão de movimento o tempo todo. Em contrapartida, né? As habilidades motoras abertas são aquelas tipicamente realizadas em ambientes instáveis, ou seja, que demandam muitas alterações no padrão. Então, a gente está falando, por exemplo, de qualquer habilidade de quicar bola, pode ser no handebol ou no basquete, durante o jogo. Ora, a demanda durante o jogo de marcação, a passe, a estratégia, tudo isso demanda que você altere o tempo todo a velocidade, a forma como você está né, fazendo o quicar, né, quicando a bola. Então, você não tem um padrão, né, um comando motor lá do cérebro específico para cada vez que você altera a velocidade do quicar a bola na quadra. Né? Você tem um padrão generalizado e ele o tempo todo está se alterando para ajustar às novas demandas que você precisa, quicar a bola mais rápido, mais devagar, para a direita, para a esquerda. Então, essa é a ideia, né, de um programa motor que se generaliza, que pode ser usado, né, para uma classe de ações. Então, essa é a ideia do programa motor generalizado, né? Ele é uma base que é usada para uma classe de ações. É uma representação geral para o movimento de uma classe de ações baseado na memória das ações anteriores. Assim, foi proposto por Schmidt esse termo, programa motor generalizado, o que seria responsável pelo controle de uma classe de ações. Bom, classe de ações seriam aqueles padrões de movimento que têm características típicas, tem aspectos que são invariáveis. Por exemplo, chutar, você pode falar chutando a bola no jogo, chute do karatê ou no taekwondo, o chute de uma pedra. Em qualquer uma dessas situações, o movimento que ali se apresenta é um chute. Então, cada chute, vamos dizer assim, com determinadas características variáveis, tudo bem, mas é um chute. Então, o que você vê mecanicamente, você vai falar, ó, tá chutando o gato, tá chutando a bola, tá chutando a parede. É um chute. Então, o programa motor seria essa estrutura responsável pela geração de respostas dentro de uma categoria de movimentos. Tá ok? Tudo é chute. Agora, a especificidade de cada chute, isso vai ser parametrizado dentro também do programa motor, como a gente já vai ver. O programa motor generalizado é composto por esses aspectos invariáveis que dão identidade ao padrão de movimento. Esses aspectos invariáveis seriam o timing relativo, ou seja, a organização temporal relativa, a força relativa e o sequenciamento muscular. Os aspectos variáveis seriam o que nós também vamos chamar de parâmetros, né, que especifica cada um
dos chutes, como a gente estava falando. Então, é isso que dá flexibilidade ao programa motor generalizado. Então, o tempo total gasto no chute, a força total imposta no chute, a amplitude total do movimento, o grupamento muscular utilizado. Então, veja, esses aspectos podem variar, né? Não os anteriores, não os, né? Mas é essa complementariedade entre aspectos invariáveis que dão identidade ao padrão de movimento chute, mais esses aspectos variáveis que parametrizam para cada situação específica é que formam, né, o programa motor que a gente vai usar como plano, né, como plano de ação para o movimento. Vejam, essa figura veio do livro do McGill, no capítulo 2, e a ideia aqui é tentar mostrar como o tempo relativo, aquilo que a gente está chamando de invariante, de aspecto invariante do programa motor, né, de uma ação pode ser alterado, né, em função, por exemplo, de, aqui no caso, realizar a ação de maneira mais rápida e depois mais lenta. Imagina que isso novamente é um chute. A velocidade normal do chute, por exemplo, é realizada em 10 segundos. Ok? A proporção do uso do tempo para cada contração muscular é de 30, 20, 40, 10%, né? Vamos dizer, em 4 músculos hipotéticos, né, contraindo. Bom, se eu peço para o cara realizar esse chute mais rápido, beleza, ele vai realizar mais rápido. O tempo total dele, o tempo absoluto, vai diminuir, mas a proporção do tempo para cada contração muscular permanece. Da mesma maneira, se eu peço para ele realizar esse padrão, né, de movimento, continuo a falar do chute, imagina um chute mais lento, ele vai chutar né, com um tempo absoluto maior, mas em termos relativos, o tempo permanece invariante, porque a proporção de tempo gasto em cada contração muscular permanece relativamente igual. Essa é a ideia, então, de tempo absoluto, tempo relativo, né? O que é invariante é relativo. A proporção de tempo gasto em cada contração muscular não muda. O que muda é o tempo absoluto, né? Se eu faço a ação mais rápida ou mais lenta. Então, até agora, a gente já deixou claro que é um programa motor generalizado, né? Essa memória flexível, adaptável, de acordo com a situação. Então, o programa motor generalizado, ele é o coração da proposta teórica de Schmidt, conhecida como teoria do esquema. Tá? A teoria do esquema, ela traz muita contribuição para a área da aprendizagem motora. Né? A aprendizagem motora, a gente tem visto ao longo das nossas aulas, que é como se explica a aquisição de habilidades motoras. Então, a teoria do esquema contribui com o quê? Ela coloca lá, taxativamente, um novo conhecimento é melhor quanto mais ele se ajusta a algo que já é conhecido. Então, o uso da memória, e agora a gente vai ver dos esquemas, né, permite que a gente, então, fique cada vez mais competente em realizar habilidades motoras. Os esquemas, como a gente já vai ver, podem mudar e evoluir à medida que a gente ganha cada vez nova informação. Quanto mais a gente pratica, mais a gente ganha competência em habilidades motoras. Os esquemas vão se refinando à medida que a gente ganha experiência no uso do próprio esquema. Cada esquema está inserido dentro de um outro esquema, ou seja, contém subesquemas. Numa das aulas iniciais, aqui no curso, nós vimos que existem várias teorias explicando como se dá o processo de desenvolvimento motor, ou seja, a aquisição de habilidades motoras ao longo da vida. E a gente destacou uma fase, que é a fase das habilidades motoras básicas ou habilidades motoras fundamentais, né?
essas habilidades motoras fundamentais seriam a base para habilidades motoras complexas, que a gente vai ver no mundo do esporte, da dança, das lutas. Então, a ideia é que os esquemas que eu ganho quando eu tenho um bom repertório de habilidades motoras fundamentais, eles serão refinados ao longo da vida com mais experiência e cada vez ele vai se tornando mais complexo. Então, esquemas, estão mais complexos dependem de esquemas mais simples que ocorreram antes. Então, essa é a ideia de esquemas e subesquemas. Vamos dar uma olhada agora nas características da teoria do esquema. Quando os indivíduos praticam uma habilidade motora, 4 elementos de informação são acionados. Vamos ver que elementos de informação são esses. Condições iniciais. Como está, a pessoa e o seu ambiente, o seu contexto no ponto de partida, antes da realização da habilidade. São informações que a gente precisa processar, principalmente no estágio inicial, que é o estágio de percepção, o estágio perceptual. As especificações das respostas. Ora, nesse momento, essa informação de, uma vez que eu tenha reconhecido qual é o ponto de partida, a meta da tarefa, a instrução, que são as condições iniciais, eu vou especificar o que eu quero fazer, já é o segundo estágio de tomada de decisão, certo? Então, eu vou parametrizar quanta força eu vou colocar, qual a velocidade que eu vou usar no minha habilidade motora, tá? Um terceiro elemento de informação são as consequências sensoriais. Nós já vimos em aulas passadas que, à medida que eu estou gerando o movimento, eu também estou gerando um modelo de avaliação desse movimento, que seriam o que eu espero que aconteça ao realizar o meu movimento. Seriam o que é o terceiro elemento conhecido aqui como consequências sensoriais. E, por fim, o quarto elemento aí de informação seria o resultado da resposta. Aquilo que eu vejo que está acontecendo conforme eu estou realizando o movimento, bem, gerundiando, mas também aquilo que aconteceu após o término da ação. Então, essas condições iniciais, especificações da resposta, consequências sensoriais e o resultado da resposta são 4 tipos de informações que vão se combinar para formar o que a gente vai chamar de 2 tipos de esquema. O esquema de lembrança e o esquema de reconhecimento. Então, assim, aquelas informações, 4 informações, se relacionam. Quando os indivíduos praticam uma classe específica de movimento, por exemplo, chutar, lá que nós estávamos falando até agora, eles adquirem esses esquemas, essas regras, de como fazer realmente a ação, e usam para a parametrização, nas diferentes versões da ação. Então, o esquema de lembrança e o esquema de reconhecimento são 2 tipos de memória, tá? O esquema de lembrança, ele vai ser responsável por gerar um movimento, tá? Ele que vai lá buscar da memória o programa motor generalizado e vai parametrizar. O esquema de reconhecimento, ele vai avaliar se esse plano que eu fiz e que está sendo executado realmente está acontecendo como deveria. Então, devo informar que essa parte da teoria do esquema, ela é bastante, não é trivial, é sofisticado você pensar que quando eu estou gerando um movimento, eu também estou lá buscando na memória como eu devo fazer e o que eu tenho que fazer agora, eu também estou gerando ao mesmo tempo uma memória auxiliar que vai me ajudar a avaliar se aquilo que eu propus, que eu planejei, está sendo executado da maneira correta ou foi executado da maneira correta, ao final da resposta. Isso é uma coisa importante na teoria do esquema, tá? Um exemplo prático da formação e utilização do esquema numa habilidade motora seria, por exemplo, vamos voltar a falar do chutar.
Então, condições iniciais. O quê? Para que eu quero realizar o chute? Para onde? Tá? Qual o tamanho do alvo que eu quero acertar? Ou seja, como definir o nível de precisão? Qual a meta da minha tarefa? Essas condições iniciais, né, são importantes, são informações que vão ser combinadas com as próximas. Especificações da resposta ou parâmetros. Qual a velocidade que eu vou ter que colocar no chute para cumprir a meta que eu estabeleci? Qual a precisão? Para que direção eu devo chutar? Qual a quantidade de força? Certo? As consequências sensoriais. Como eu deveria me sentir durante e após o chute? Se eu planejei executar uma ação, eu também planejo como eu devo sentir o que está sendo executado por mim. E, por fim, o resultado da resposta, acerto ou erro. O que realmente eu fiz? Qual o resultado da minha ação, do meu chute no ambiente? Eu estimo que foi um bom chute? Eu acertei o alvo? Eu quase acertei o alvo? Eu errei muito, muito feio? Então, é interessante notar que a relação, né, o uso constante, a prática de cada uma dessas informações é que vai sedimentar o programa, sedimentar, refinar, detalhar, tornar ele cada vez mais rico. Então, a ideia é que a força da relação entre esses 4 elementos são elementos abstraídos, né? É uma abstração cada um desses elementos, são informações, né? E que essa relação melhora a cada vez que eu repito o movimento e aumenta a força da relação entre os elementos quanto mais eu uso, né? E quanto mais eu avalio. Desde a primeira aula eu tenho falado para vocês que a ideia de prática nessa disciplina não era a simples repetição de um movimento. Na realidade, a ideia de prática é repetir todo esse processo de processar a informação. Esse processo de processar a informação é exatamente isso que eu quero dizer. Então, a força da relação entre essas informações só pode se tornar muito forte, né? Ou seja, a coesão entre essas informações é que vai me tornar cada vez mais competente na realização de movimento. E como é que isso acontece? Pela prática. Quanto mais eu pratico, mais eu experiencio, mais eu relaciono causa e efeito, mais eu fico competente em realizar ações motoras. Então, algumas das aplicações da teoria do esquema para situações de ensino-aprendizagem seria que é muito plausível assumir que depois que se adquire o entendimento do padrão básico do movimento, esse padrão básico deva ser variado. Então, por exemplo, essa criança, numa escolinha de futebol, adquiriu um programa motor generalizado para o toque por cima. E aí ela pode começar a variar esses padrões, por intermédio de diferentes quantidades de força aplicada na bola, diferentes finalizações do gesto motor ou diferentes angulações do cotovelo, né? Então, veja, como exemplo, né, isso é um exemplo muito simples de ser visto na realidade, mas o que se quer com isso é exemplificar que o esquema ele é provavelmente estabelecido sob o curso de anos de prática, de tarefas similares, né? E as maiores contribuições ao esquema provavelmente ocorrem na infância, de acordo com Schmidt. Então, não há outra maneira de eu me tornar motoramente competente a não ser por meio da prática, e a infância é a tal da idade de ouro na formação desses esquemas. Para o esquema, vocês percebem que no esquema de reconhecimento utiliza o erro como um fator positivo na construção e na consolidação dos esquemas, das regras. Os erros de desempenho não são vistos, né, não deve ser visto como algo negativo, mas como algo que faz parte na elaboração de esquemas cada vez mais refinados. Então, mas não é simplesmente errar e deixar para lá, é usar o erro a favor do processo de aprendizagem, saber interferir com feedback extrínseco quando isso for adequado, né, com frequência adequada, que é o que a gente vai ver nos próximos, com vocês nos seminários, né, como é que o erro pode ser usado a favor da aprendizagem.
E uma coisa que é muito importante se depreender aí dessa teoria de esquema é que quanto maior variabilidade das experiências de uma determinada habilidade, isso leva ao fortalecimento do esquema, ou seja, maior transferência de aprendizagem. Então, quando eu falo transferir aprendizagem, eu aprendi a rebater tênis de mesa, né? Essa aprendizagem de interceptar uma bola com um equipamento, por exemplo, uma raquete, pode ser transferida com o jogo de taco. Eu vou jogar taco, eu sei que eu vou ter que usar também um equipamento como extensão do meu corpo para interceptar uma bola, eu vou ter que antecipar qual o meu movimento, qual a velocidade da bola. Então, todas essas informações que eu tive lá inicialmente no jogo de tênis de mesa, eu vou usar depois do jogo do taco. Então, a ideia é que quanto mais eu puder variar as experiências práticas com todas as classes de ações, mais eu vou fortalecer esses diferentes esquemas, que por sua vez são a base para a formação de habilidades motoras mais complexas. Pessoal, então, finalizo essa aula. Eu espero que isso, né, dê certo essa tentativa aí de EAD ter certo. Na realidade, vocês realmente vão ter que me dar o feedback via EAD, porque isso também vai me permitir colocar presença para vocês como participação da aula. Então, os comentários de vocês no EAD sobre a aula e a própria visualização da aula, ela é passível de ser medida no EAD quando vocês entram e acessam, então eu posso ver que vocês entraram e acessaram, e isso me permite, né, dar a presença. Mas de qualquer sorte, eu gostaria mesmo de agradecer se vocês chegaram até aqui e estão me escutando até agora. Tá? Um abraço a todo mundo, tchau.